Olá pessoal, hoje eu tô trazendo uma ideia bem diferente para a gente reciclar as garrafas de vidro que tem em casa. Então a ideia de hoje é com essa garrafa que tem essa tampa de alumínio, né? Então eu começo aqui retirando o rótulo, vou higienizar essa garrafa e olha aqui, furei a tampa e nesse furo eu vou encaixar um parafuso que lá na frente eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com essa tampa. Agora eu vou cuidar dessa garrafa aplicando aqui 2 camadas de primer. Eu vou aguardar secar e venho com a tinta PVA. Tá? Eu comecei aplicando a tinta PVA na cor branca e depois eu mudei, gente, mudei para cor mineral, tá? E tô com a segunda garrafa que eu tô fazendo 2. Essa segunda garrafa eu preparei da mesma forma da primeira, né? Apliquei o primer e agora a tinta PVA. 2 camadas de cada um, né? 2 demãos de primer, 2 demãos da tinta PVA. Vou aguardar secar e aqui eu venho agora com a decoração dessas garrafas. Essa aqui eu vou aplicar essa imagem. Ó, tem um videozinho aqui no canal onde eu ensino a preparar essas imagens que foi eu mesma que imprimi aqui na minha impressora, né? Então, eu não tenho a impressora apropriada para essa impressão, mas com essa técnica eu consigo preparar as imagens e para fazer a decopagem fica muito bom. Então aqui eu vou começar aplicando a cola branca, venho com a imagem que eu escolhi, faço a aplicação aqui e com o pincel ainda sujo de cola, com esse mesmo pincel, eu vou passando aqui por cima da imagem, não tem problema nem de borrar e nem rasgar, como essa imagem já foi preparada antes, né, para poder fazer isso aqui. Agora eu vou deixar ela secando aqui, enquanto isso eu vou decorar outra garrafa. Nessa eu vou usar um stencil, esse stencil com a palavra vintage. Pensei em fazer a pintura nessa parte aqui, ó, mas tá difícil por causa do formato da garrafa. Então, eu vou pintar aqui na parte de baixo. Colei o stencil na garrafa e agora eu vou usar a tinta PVA preta. Tirando o stencil aqui, ficou um pouco borradinho. Eu acho que é por conta do pincel, né? Carreguei muito também de tinta, mas tá bom. Eu vou envelhecer essas 2 peças. Essa garrafa eu apliquei um dourado metálico diluído, que é para ficar assim bem manchadinho. Já a segunda garrafa eu comecei aplicando o gel envelhecedor diluído na água também, que é para não ficar muito escuro. E vou aplicando assim de forma que vai ficando manchado. Terminei aqui de aplicar o gel envelhecedor e resolvi aplicar também o gel envelhecedor na outra garrafa que eu já tinha aplicado a tinta metálica dourada. Lembrando que essa etapa aqui de envelhecer a peça fica a gosto de cada um. Quem não quiser ou quem não gostar não precisa aplicar o gel envelhecedor, né? Finaliza com o gel com verniz para proteger a peça. E agora eu vou preparar a tampa, que é o diferencial deste trabalho. Então eu tenho aqui a minha cola caseira, tenho algumas folhas de papel de seda, porém são papéis reciclados. Esses papéis aqui, eles vêm em toalhas plásticas, vêm como proteção, então eu guardo esses papéis, ou aqueles papéis que vêm em caixas de sapato, que são mais molinhos. Mas se você não tiver esses papéis, pode ser folha de caderno, folha de ofício, jornal também dá certo. Então eu começo envolvendo aqui esse papel, né? Eu passei a cola no papel. Então o bom desse papel é que quando a gente passa a cola, ele já fica bem molinho e fica parecido com uma massinha. Então fica bem mais fácil para modelar. Eu ainda não falei o que eu vou fazer nessa tampa, mas vocês viram na foto, né? É um passarinho.
Então, eu vou enrolando aqui esse papel até formar uma bolinha. Eu pretendo fazer um passarinho mais gordinho, tá? Então, vou enrolando aqui. É necessário deixar secar, porque aqui o parafuso vai ficar movimentando. Ou então, se você não quiser aguardar secar para dar continuidade na modelagem, você pode colar o parafuso antes de começar, né? Então, aqui, ó, vou envolvendo até formar uma bola. Vai ficar mais ou menos assim no formato de um ovo. A função do parafuso aqui é deixar essa peça firme, como é uma tampa. Então, eu poderia fazer o passarinho e colar aqui na tampa, mas no abrir e fechar, ele poderia descolar. Então, com o parafuso, não tem como ele soltar. Vou colocar mais papel nessa parte aqui embaixo para ficar bem, uma bolinha bem cheinha, que eu quero esse passarinho bem gordinho. Pronto, essa primeira parte eu modelei até ficar nesse formato aqui, vou aguardar secar. Fiz um recorte no papelão, no formato do rabinho, e vou colar aqui também na estrutura. Colo o rabinho fazendo uma papietagem, unindo essa parte, o recorte ao corpo, como esse aqui, ó, a estrutura já tá pronta. Eu fiz a papietagem. Agora que a estrutura já tá pronta, secou, eu vou começar aplicando a massa de papel machê. E para você que está chegando no canal agora através deste vídeo e ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar um like, um comentário. E olha só como já tá ficando fofinho. Já modelei a parte do corpinho, porém vou colocar mais massa aqui na cabeça. Eu quero que ela fique maior. Na verdade, ele não tem pescoço, né? Coloquei mais massa aqui na cabeça dele, tô alisando novamente. E aqui já tá pronto a parte do corpo, né? Olha só como ficou. E agora eu vou modelar o bico e as asinhas. Para fazer o bico é só uma bolinha do papel machê, já deixo ali mais ou menos no formato do bico e colo na peça, tá? Aqui eu não vou nem usar cola, como a massa tá mole, a do corpo, e aí eu vou fazendo aqui a união das massas e modelando o bico. Agora o olhinho, eu vou deixar o olhinho dele marcado aqui também na massa, eu não vou só pintar depois, eu quero que fique aqui modelado. Então, eu vou usar o fundo dessa tampa, dessa caneta aqui conhecida, ela é aberta, tem um furinho ali, aí eu venho com essa tampinha e faço isso aqui, vai ficar assim. Você pode deixar só assim, mas aqui eu vou... com essa espátula, eu vou fazer um contorno aqui em volta do olhinho. Agora, com a espátula, eu vou dar um efeito das penas, né? Vou vincando aqui, assim, de forma aleatória, pelo corpinho dele todo. Faço na cabeça também. Essa parte aqui é opcional, se você quiser deixar a peça lisa, também pode. Mas eu tô fazendo isso aqui porque eu pretendo envelhecer essa peça, dar um efeito envelhecido. Então, quando tem esses detalhes, fica mais bonito. Pronto, essa parte tá pronta, agora eu vou fazer as asinhas. Então, eu desenhei também aqui, ó. Eu fiz 2 recortes de um papelão no formato das asas. E eu vou... primeiro eu vou modelar essa asinha e depois... vou colar na peça, mas vou colar ainda com a massinha mole ainda. Aqui eu vou aplicar a massinha nesse recorte dos 2 lados, procurando não deixar ficar muito grosso, apesar de que eu quero passarinho gordinho, né, mas para não ficar desproporcional.
Então, eu vou aplicando aqui, seguindo o contorno do recorte. E a asinha fica assim, tá? Apliquei a massinha dos dois lados. Vou vincar aqui também, como eu fiz lá no corpinho. Aqui eu vou aplicar a cola, coloquei um pouquinho da cola branca. Coloco aqui no corpinho, né? Veja a posição, coloco. Notem que os vincos que eu fiz na asinha antes não adiantou, porque aqui acabou desmanchando, né? Como eu tive que fazer a união aqui da asinha ao corpo, então apagou os vincos que eu fiz, né? Mas aí eu volto e faço aqui de novo, tá? E a asinha ficou assim. Deu um pouquinho de trabalho de fazer assim com a massa mole, tanto que o próximo eu vou fazer diferente. Eu vou deixar secar a parte do corpo e depois eu aplico a asinha. E aqui também eu vou aguardar secar, não dá para modelar do outro lado, que não tem como eu pegar aqui para modelar, né? Então eu vou aguardar secar e depois faço a outra asinha. Ó, então aqui, esse aqui, ó, eu modelei o corpinho, o rabinho e vou fazer as asas depois. Vou fazer aqui o fundo também do rabinho dele, ó. Tá? Então, como eu falei, deixei secar para depois fazer as asas. E o daqui tá faltando o rabinho e a outra asinha, né? Que foi o que eu mostrei para vocês. Vou colocar a massa aqui nesse rabinho sem papietar, mas o correto é papietar, como eu fiz com o outro, porque quando eu aplicar a massa, esse papelão vai amolecer e aí corre o risco de rasgar, soltar. Tá? Mas eu vou aplicar aqui rapidinho e vou deixar ele secando ali, para depois eu voltar e modelar a outra asa. E aqui, ó, depois que secou, né, essa cauda dele aqui, o rabo, eu aplico a cola e venho fazendo o acabamento aqui nessa parte de baixo. Então, tem que aguardar secar. Aplico a massinha, aliso, o mesmo processo que a gente já sabe, né? Agora, já estou com os dois prontos. Olha só como ficaram. Duas tampas, na verdade, né, minha gente? Agora eu vou pintar. Então, na pintura eu vou começar aqui com primer, para passar nessa parte de alumínio aqui da tampa, né? Como eu vou pintar ela também, então eu tenho que preparar aqui com primer, para a tinta não descascar depois. Então, eu apliquei aqui uma camada de primer, aguardo secar. E no corpinho, como sempre, aplico a base acrílica, aguardo secar, para depois vir com a tinta PVA. No caso, eu vou usar aqui uma tinta PVA na cor mineral, a mesma cor que eu usei na garrafa. Então, depois de aplicar a tinta PVA, eu vou aguardar secar e aí eu vou vir com o gel envelhecedor, tá? Que as duas já estão secas. E eu vou começar aqui com o gel envelhecedor. Então, como eu falei, essa parte aqui é o gosto de cada um, né? Eu sempre procuro compartilhar com vocês as ideias, mas essa parte da pintura, do acabamento, cada um faz do seu jeito. Eu também gosto desse efeito envelhecido. Então, aqui eu vou aplicando o gel envelhecedor e venho com um paninho, uma flanelinha, uma malha que você tiver que já não usa mais e vou limpando a peça. Por isso que eu quis fazer a marcação, né, o efeito de penas, porque aqui com o gel envelhecedor destaca e dá um efeito bem bonito. Então, eu faço isso na peça toda, né, vou aplicando. Faço por parte, que é para não secar. Se tiver muito escuro também, esse gel pode diluir na água, né? Ele é a base de água, então pode ir molhando o pincel também, passando aqui para não ficar muito escuro. Aplico o gel envelhecedor na tampa também, né? Eu quero que fique a peça toda com esse efeito envelhecido.
Agora os dois já estão, né, com efeito envelhecido, já apliquei nos dois. Olha só como ficou, bem fofinho. E agora, como eu quero que a pintura fique combinando com a garrafa, eu vou também aplicar o dourado metálico. E aqui eu vou aplicando com o dedo mesmo, só para destacando mais aqui algumas partes nas asas. Aplico também na tampa. E esse é o resultado final desse trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E para você que assistiu até aqui e que ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever. Beijos e até o próximo vídeo.